Boa noite. Vamos então para a nossa última noite da nossa formação bíblica aqui na paróquia de Santo André. Hoje, em homenagem a Santa Teresinha, a gente vai cantar a música dela. Em meu amor pela igreja e ardor missionário eu quisera ser apóstolo, profeta e mártir, também sacerdote, tudo escolher. No corpo do Senhor, porém, os membros nunca são iguais. Do corpo procurando bem, nenhum é mais. Corpo do Senhor, a igreja deve ter um coração, para que santa ela seja. Eis o amor, minha vocação, dom melhor e mais perfeito, tudo abrange, tudo alcança, pulsa o coração da igreja em meu peito, serei o amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à nossa formação, terceiro e último dia do Apocalipse de São João. Seja bem-vindo você que já nos acompanha, já se une a nós nessa noite para aí nas nossas mídias digitais, para esse nosso belo momento também formativo, que é exatamente a continuação daquilo que vínhamos trabalhando nesses últimos 2 dias, o livro do Apocalipse de São João. Tem que ficar com essa luz ligada, que a luz, para quem usa óculos, luz na cara é a pior coisa do mundo, né? A gente não enxerga, fica aquele negócio piscando assim na cara da gente. Não é Rosário? Rosário não usa óculos não, né? Tem um zóio bom. É boa do zóio, né? Graças a Deus. Rosário hoje está fazendo quantos anos? 15, né? 15 anos da Rosário hoje. Graças a Deus. 16, né? Muito bem. Então, nós recordamos na primeira noite, o que nós vimos na primeira noite? A estrutura do livro, né? Como é que era estruturado o livro do Apocalipse de São João. Ontem nós vimos a segunda parte do livro, aliás, a primeira parte do livro, que é exatamente as cartas, né, que iniciam o livro às 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje nós vamos ver rapidamente, né, a segunda e a terceira parte do livro do Apocalipse de São João. Recordo agora, no início, que nós não podemos nos aprofundar, né? É um livro riquíssimo de imagens, de códigos, de informações, que nós passaríamos pelo menos umas 5 ou 6 noites tranquilamente estudando. Nós não temos tempo para isso. Hoje é o último dia, então nós faremos, claro, os aspectos principais. Até porque, numa próxima oportunidade, a gente pode voltar e abordar outros aspectos do livro. Mas nessa noite, nós vamos falar só de alguns aspectos principais da segunda e da terceira parte. A segunda parte do livro, que começa
exatamente no capítulo 4, no quarto capítulo, que vai falar do futuro do mundo e da igreja, que na verdade essa parte nos colocará diante daquilo que nós falamos na primeira noite, uma apresentação exatamente da batalha entre o bem e o mal, entre as forças celestes e as forças do demônio. De algum modo, utilizando os códigos, né, a gente vai ver que em nenhum momento, a partir do quarto capítulo, João vai falar a palavra Deus. Não tem. Pode procurar aí. Não tem. Ele vai falar de Deus de diversas outras maneiras, mas nunca utilizando diretamente. Porque exatamente essas partes foram aquelas mais vigiadas, né? Quando se percebeu que João estava escrevendo, começou a crescer mais a vigilância. Então essa parte é muito mais codificada, são usados muito mais códigos, aqueles códigos, e vocês lembram que só um cristão daquela época poderia entender. Um pagão que lia isso não entendia nada, achava que João estava doido, mas um cristão que lia isso aqui era perfeitamente compreensível. Muito bem. A segunda parte vai falar da visão que João tem, né? Ele vai utilizar de visão exatamente da corte celeste e da abertura de um livro, que é o livro da vida, que tem 7 selos para serem abertos. Vamos por parte. O capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6, exatamente isso. É a visão que João tem de um livro, e que esse livro só o cordeiro imolado poderia abrir. Nós vamos explicar o que é, e para abri-lo são necessários 7 selos. Então, agora, mais fortemente, o texto vai tratar da perseguição aos cristãos por causa da sua fé em Jesus Cristo. O texto vai falar da tribulação que os cristãos iriam sofrer mais ainda em meio às perseguições do Império Romano. Portanto, como diz o texto, o Cordeiro é o único que pode abrir o livro e retirando os seus selos. Ou seja, Cristo, ele é o único que pode vencer a morte e nos dar a vida. Vencer a morte e destruir as forças do mal. Cristo é o único que pode derrotar o grande inimigo da igreja naquela época, que era exatamente o Império Romano. Abrir o livro significava a vitória de Deus sobre o mal, a vitória dos filhos de Deus, dos cristãos, sobre os seus perseguidores. Então, a imagem do livro é exatamente essa, é a imagem da vida, de retomar a vida, da vida que é retomada após a perseguição. E essa perseguição tem um autor, tem um nome direto, chama-se Império Romano. O Império Romano é o grande inimigo dos cristãos. Por isso, a derrota definitiva do Império Romano é a abertura desse livro, porque acreditavam que com a derrota do Império Romano, a perseguição cessaria. Sem os Césares, ou seja, sem os reis de Roma, os imperadores de Roma, se acreditava que a perseguição diminuiria. João usa sempre códigos. Se a gente não temos tempo aqui para isso, exatamente não temos, mas se nós olharmos versículo por versículo, veremos uma série de imagens,
códigos que para um pagão não entendia, mas um cristão compreenderia. O cordeiro, quem é o cordeiro imolado? Jesus. Anciãos, quando aparece aqui os 24 anciãos, quem são? Os apóstolos e seus sucessores. Então, eu vi os 24 anciãos, são os apóstolos, que eram 12, mas 24 são todos os apóstolos que virão depois, não só os 12, os apóstolos e seus sucessores. Quem são os sucessores dos apóstolos? Hoje são os bispos. Então, 24 anciãos são os apóstolos e os seus sucessores. Os 4 seres vivos que aparecem também no texto, no capítulo 4. Quem são esses 4 seres vivos que guardam o livro? São os 4 evangelhos: Marcos, João, Lucas e Mateus. O touro é Mateus, porque Mateus escreve para os judeus. O touro lembra o sacrifício. O leão é Marcos, porque Marcos apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá. O outro que aparece, um homem, é Lucas, porque Lucas apresenta Jesus como o filho do homem. E o quarto ser vivo é uma águia. Quem é a águia? João, o evangelho de João, porque é um evangelho teológico. A águia vê tudo de cima, a teologia é a ciência do alto. A ciência de Deus, como a águia, vê tudo de cima. Então, esses 4 seres vivos que guardam o livro da vida são exatamente os 4 evangelhos, né? Que são o próprio livro da vida, o próprio livro da salvação, do evangelho, da boa nova a todos. E esse ser que está perto do livro, que vocês vão ver aí, que tem chifres e olhos. Os chifres recordam o poder pleno. 7 chifres, né? O bicho tem o poder pleno. E tem 12 olhos, se eu não me engano, ou seja, a plenitude. Então, é o Deus que tudo pode, todo-poderoso, o chifre do poder, e é o Deus que tudo vê, que tudo enxerga, que tudo sabe. Então, diante do livro, nós temos os 4 evangelistas e o próprio Jesus, o próprio Senhor, que é representado por esse ser que tem 7 chifres e 12 olhos. E a gente pensa que é um bicho feio. Não, é Jesus. Essas imagens, esses códigos que o João utilizava, era exatamente para ninguém saber que se estava falando de Jesus. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5 vão nos apresentar exatamente esse livro, que tem os selos. Já do capítulo 6 até o capítulo 9 do Apocalipse de São João, vamos ver passo a passo os selos serem rompidos, para que se possa abrir o livro. E antes de se romper cada selo, essa criatura, que é Jesus, vai soar a trombeta. A trombeta anuncia, portanto, o rompimento do selo. Cada rompimento desse selo representa um passo, uma desgraça que acontece com o Império Romano. Ou seja, no final do último selo rompido, no final da última trombeta soada, o que vai acontecer? O mal vai ser destruído.
Por isso, João enche a comunidade de esperança, que vai haver tribulações, pragas, pestes, mas depois de tudo isso, o mal finalmente será vencido. O Império Romano vai ser derrotado. A esperança, João cultiva o fim, a esperança do fim da besta, o imperador romano e seus seguidores, a besta do Apocalipse e dos seus seguidores. Então, do capítulo 6 ao capítulo 9, é essa sucessão, de tragédias, de coisas ruins, mas que não vão acontecer ao povo, mas vão acontecer exatamente no mundo para abalar o Império Romano. Está dando para acompanhar? Aqui também, no capítulo 6 até o capítulo 9, nós temos algumas imagens interessantes. Quem é Babilônia? Babilônia é a cidade do Antigo Testamento, onde o povo de Israel ficou cativo, foi sequestrado. Babilônia vai recordar exatamente um dos piores momentos da história do povo de Israel, quando eles foram forçados a sair de Jerusalém e irem para uma terra pagã. Babilônia é, portanto, a personificação do mal, da destruição, da desgraça, que está exatamente aonde? Ih, meu Deus, está caindo todo. Está exatamente aonde? Em Roma. Na Roma pagã. Obrigado. Na Roma dos imperadores. Lá é a Babilônia, de onde sai todo o mal, de onde sai toda a perseguição. E quem é o anticristo que fala o texto no capítulo 8? O anticristo é Nero, imperador de Roma, que pôs fogo em metade da cidade e colocou a culpa nos católicos, para que o povo se voltasse contra os cristãos. Então, a Babilônia é Roma. Toda vez que o texto se dirige e fala Babilônia, é o Império Romano, a capital do Império Romano, que era Roma. E anticristo, o inimigo de Cristo, é Nero, o imperador romano. Então, do capítulo 6 até o capítulo 10, nós vamos ver exatamente o acirrar, dessa perseguição. Tanto a Roma pagã vai sofrer, como o mundo também vai sofrer. A partir do capítulo 12, nós veremos o ápice da batalha do mal, das forças de Roma, da Roma pagã, das forças de Babilônia e do anticristo contra as forças da igreja, que é personificada naquele texto que todos nós conhecemos, da luta entre o dragão e a mulher, da mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Na intenção de João, essa mulher é a igreja, que gera a palavra. O filho que ela traz no ventre é Cristo, que a igreja gera para o mundo através da Eucaristia e através da palavra. E o dragão, que quer destruir a mulher, porque a mulher é capaz de gerar o filho, é o Império Romano. Então, exatamente, João vai expressar essa luta, que vai chegar no seu cume, de um enfrentamento direto do dragão com a mulher, das forças do Império Romano contra as forças da igreja. Mesmo ferida,
o dragão fere a mulher no calcanhar, que mostra que muitas pessoas perderam a vida, porque a mulher foi ferida, né? Fala exatamente dos mártires, né? Essa ferida na igreja é exatamente os mártires que foram assassinados por causa do Evangelho. Mesmo ferida, a mulher sai vitoriosa. E o dragão que queria devorar o filho é precipitado no chão, na terra, mas não consegue devorar o filho. Ou seja, Cristo, mesmo em meio à grande tribulação, continua sendo anunciado. E aí vem aquele texto: quem são aqueles com as vestes brancas, que carregam palmas nas mãos? E o homem vai dizer: aqueles são os sobreviventes da grande tribulação, que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, são exatamente aqueles que, apesar das dificuldades, sobreviveram à grande batalha. São os mártires também, que carregam a palma da vitória na mão, a palma da salvação. Ou seja, tanto os mártires que morreram para serem salvos, como aqueles que sobreviveram também carregam a palma da vitória na mão, porque o dragão não destruiu a mulher e não devorou o seu filho. Ou seja, a igreja continuou de pé depois da grande perseguição, e também a palavra, o Cristo, continua a ser gerado na igreja através da Eucaristia e da palavra de Deus. Aparece no meio dessa grande batalha um número, 666, né? Que todo mundo chama do número da besta, né? E aí tem aquelas lendas, né, que não pode se falar, 666, é uma besteira. Naquela época, naquele contexto, cada letra tinha um número. Cada letra correspondia a um número, como se fosse hoje. O A corresponderia ao número 1, a letra B, número 2, letra C, número 3. Então, algumas pessoas escreviam com letras e outras com números, porque era mais fácil. Então, às vezes, alguns textos antigos, em grego e aramaico, vamos ter só números, mas aquilo ali tem um código, são letras. Então, 666 quer dizer César Nero Deus. César, imperador. Nero era o infeliz. Deus, que ele era considerado um Deus pelos pagãos. Então, todas as vezes que aparece 666, quem é? Nero, o imperador romano. Ele. Por que, padre, o senhor fala tanto de Nero? Nero foi o imperador romano mais cruel, mais desgraçado. O homem tentou matar até a própria mãe. Imagina, até a própria mãe ele tentou assassinar. Deu um passeio para ela de barco e pediu que um empregado a jogasse no mar, no meio do passeio, para que idosa já ela morresse afogada. Mas a velha sabia nadar e ela voltou. Dizem os historiadores que ela não morreu, ela voltou e para reclamar a parte dela na herança. Ele queria matar a mãe só para não dividir o ouro, gente, os tesouros, né? E ela veio e disse: não, o que é meu ninguém tira. Você vê como era aquela gente. Ele era cruel, era um homem cruel com os próprios cidadãos dele. E aí ele odiava os cristãos, porque via nos cristãos uma ameaça à paz do seu império. Então, tudo que ele pôde fazer para destruir os cristãos,
esse homem fez, até incendiar metade da cidade, matando centenas de pessoas. Um incêndio criminoso. Para quê? Para colocar a culpa nos cristãos e fazer com que o povo se revoltasse contra os cristãos. Então esse homem era o diabo mesmo, né? Por isso ele é taxado como a besta do Apocalipse. César Nero Deus, né? Deus com letra minúscula. A partir do capítulo 14, essa grande tribulação vai cessando e começa a se anunciar a vitória do Cordeiro, que exatamente a tribulação vai passar e que o Cordeiro vai vencer. Ou seja, João anima as comunidades dizendo que a vitória vai ocorrer, a vitória é iminente. E prova disso é que o próprio texto vai trazer, já no capítulo 14, o Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés, todo mundo sabe, é um cântico que nós solenemente proclamamos na vigília pascal, né? É o terceiro salmo que nós cantamos da vigília pascal, o único salmo que não pode sair da liturgia da vigília, porque fala exatamente da vitória dos filhos de Israel sobre o faraó, que atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, venceram os soldados do faraó e tudo mais. O texto do Apocalipse retoma o Cântico de Moisés. Para quê? Para dizer que a mesma vitória que nós conseguimos lá no passado contra as forças de Faraó, que era também grandioso, vamos vencer agora o novo Faraó, que é o imperador romano. Então a vitória é certa. Por isso todos vão entoar o Cântico de Moisés para proclamar a vitória de Deus sobre o mal. Já no capítulo 15, temos uma visão das 7 taças. A taça é para comemorar, né? A gente sempre brinda para uma comemoração. As 7 taças e as 7 trombetas, ou seja, as trombetas vão anunciar agora não mais a destruição dos inimigos, mas agora essas trombetas são para anunciar a vitória, que a vitória virá. Então é como se João dissesse assim: cristãos que estão sofrendo agora, calma, tenham paciência, a vitória virá, a vitória é iminente, a vitória sobre o mal não tardará, a vitória sobre o mal não vai tardar a acontecer. O triunfo de Cristo, o Cordeiro, e de todos aqueles que o seguem ocorrerá. Isso é uma grande alegria para o povo, deve ter sido certamente. A profecia de que o mal vai acabar, de que a igreja vai vencer. E o fim total vem com as pragas, no capítulo 16, que vão exatamente evocar as pragas do Egito, que foram aquilo que fizeram com que o faraó libertasse os filhos de Israel. Foram as 10 pragas, e agora João, ao evocar as pragas do Egito, vai mostrar, ponto a ponto eles vão cair, e vai dizer exatamente cada praga o que vai ser destruído no Império Romano. Como por exemplo, uma das pragas é secar o mar, o rio Eufrates, né, que era o maior rio da época. Imagina, secar aquele rio era colocar o Império Romano todo em dificuldade, porque o rio protegia toda a parte oriental do Império. Então, dizer, o rio vai secar, quer dizer, vão atravessar e vão derrubar o Império Romano. Então, as pragas
que são anunciadas no capítulo 16, falam exatamente dessa derrocada lenta, mas verdadeira do império. O capítulo 17 fala do castigo contra a Babilônia, do castigo contra o Império Romano, do castigo contra os imperadores. Chama Roma de a prostituta nojenta. Por que prostituta? Porque a prostituta tem vários homens, né? Serve a vários homens, assim como Roma servia a vários deuses. Então, a imagem da prostituta que é utilizada é exatamente por isso. Roma é uma prostituta nojenta porque ela serve a vários deuses e não ao Deus verdadeiro. Por fim, do capítulo 18 até o capítulo 20, falam do fim trágico de Babilônia. E o anjo anuncia: caiu Babilônia grande. Lembram desse texto? Texto famoso. No seminário sempre era engraçado esse texto. Os seminaristas adoram esse texto para rir. Caiu Babilônia grande. Vão anunciar exatamente a destruição de Babilônia, que era exatamente o fim da perseguição. Ou seja, as comunidades que enfrentavam a dor de verem os seus sendo assassinados, a palavra de João é uma palavra de esperança. Babilônia caiu, é o fim dela. Caiu o Império Romano. Ele não tinha caído, mas caiu um dia, no século V, e cessou a perseguição. E os capítulos 21 e 22 vão falar do período após a queda de Babilônia. Como ficará a igreja após a vitória sobre o mal, a vitória sobre o império pagão, idólatra, a vitória sobre Nero e seus sucessores, porque o filho do Nero, se o Nero era ruim, gente, o filho dele era 3 vezes pior. 3 vezes pior. O Nero era ruim, homem ruim, mas o filho dele, que tinha um nome esquisito, agora eu não vou lembrar, era 3 vezes pior que o pai. Os cristãos sofreram muito, muito. É admirável que alguém naquela época ainda quisesse ser cristão, porque eles sofreram muito, foram muito maltratados. A perseguição à Águeda, né? Foi nessa época do filho de Nero, né? O filho de Nero mandou arrancar os seios dela, de uma jovem, adentadas. Imagina, que homem ruim, né? Que homem ruim. Santa Águeda, né? Águeda e Luzia. Imagina, só uma das ruindades, né, que esse homem mandou fazer. Terrível. Se Nero era ruim, o filho dele era 3 vezes pior. E como ficaria a igreja após a perseguição, após a queda de Babilônia? E aí João vai apresentar a imagem belíssima da Jerusalém celeste, que desce do alto e traz ao mundo a paz. A Jerusalém celeste é aquela que vai colocar no mundo um tempo de paz para os cristãos. Evocando a imagem da Jerusalém do alto, teremos um tempo de paz. E é o que mais os cristãos queriam realmente, é um tempo de paz. A vitória de Cristo, a instauração do seu reino messiânico e a perfeição da nova aliança. São esses 3 aspectos que o capítulo 21 e 22 vão abordar. Exatamente a vitória de Cristo. Cristo é que venceu. Cristo derrotou o Império Romano. Cristo derrotou a perseguição. E aqueles que foram pacientes receberão agora o prêmio.
como todo livro, é claro que isso fala a nós hoje, porque na hora das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das perseguições que sofremos, das tentações, é a mesma coisa, guardando as devidas proporções. Se nós formos fiéis até o fim, Cristo vai vencer também na nossa vida, nas tribulações que temos, das dificuldades que enfrentamos, e o Senhor vai reinar nos nossos corações, e é por isso que estamos aqui, para que Jesus reine, para que o seu reino messiânico, o seu reino salvador, adentre em nós também, para que alcancemos a Jerusalém celeste, nossa mãe, e lá possamos estar para sempre ao lado de Jesus. A vitória de Cristo, o seu reino instaurado, reino de alegria e de paz, chega de dor, de gemidos. Os sobreviventes da grande tribulação vão cantar o cântico do Cordeiro, belíssimo, santo, santo, santo. Daí nasce o nosso texto da missa: o Senhor Deus do universo, o céu e a terra estão cheios agora da vossa glória. E a perfeição da nova aliança, da nova Jerusalém, do novo povo que nasce a partir de Cristo, não mais guiados pelos preceitos de Moisés, mas guiados agora por uma nova lei, a lei do amor, da justiça e da misericórdia, a lei do perdão, não a lei que oprimia as pessoas como no passado, mas a lei que liberta, a lei do amor, que é a verdadeira lei que liberta a todos. É essa lei que a igreja quer trazer ao mundo, a lei do amor, a lei da justiça, a lei da misericórdia. É isso que realiza a nova aliança em Jesus Cristo. Por isso, o capítulo 22 vai falar exatamente dessa perfeição. A antiga aliança passou, já era, é mera sombra da nova, agora é a nova aliança, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por fim, temos o último texto do livro do Apocalipse de São João, que é onde ele se despede. Ele me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que venho em breve. Felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia desse livro. Fui eu, João, que vi estas coisas. Depois de ter ouvido e visto isto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava. É capítulo 22, versículo 10, versículo 20, desculpe. 18. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. Ou seja, não é para inventar nada do que está aqui, fora daqui. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos vós. O texto do Apocalipse termina com Maranatá, vem Jesus. A graça do Senhor, a paz do Senhor esteja com todos vós. Depois da tribulação, depois da vitória de Cristo sobre o mal, a paz reina. A paz reina e deve reinar em todos os corações. É isso que João desejou a todas as comunidades, para animá-las e fortalecê-las na fé, para que tivessem força na hora da tribulação. E certamente esse texto
animou a muitas comunidades, deu sentido ao sofrimento, acalentou as mães que perderam seus filhos, as mulheres que choraram seus maridos, as viúvas e os viúvos. Certamente esse texto naquela época foi um grande alento para toda a igreja. E é esse o sentido que ele tem. É uma grande aula de esperança para todos. Não uma realidade que vai falar, um livro que fala de desgraças. Não. O foco não são as desgraças. O foco é a vitória do bem sobre o mal. E hoje nós também aguardamos essa vitória do bem sobre o mal. E que nós sejamos também sobreviventes da grande tribulação e alvejemos, as nossas vestes no sangue do Cordeiro para cantarmos as maravilhas do Senhor, também nós, na Jerusalém celeste que nos aguarda, para onde todos nós, pressurosos, felizes, caminhamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém tem alguma dúvida? Falamos bastante. Exatamente, eles fazem uma interpretação atual. Assim como os imperadores vinham de Roma, o Papa que vem de Roma também é hoje a besta do Apocalipse, para eles. É o grande inimigo. Esse texto, foi escrito nessa intenção, mas ele também é um texto alegórico, ou seja, ele pode ter também essa interpretação, de que é Nossa Senhora, também. Essa interpretação é possível, mas de uma forma alegórica, ou seja, que não literal. A gente olhar, literalmente o texto não falava de Maria. Não falava. Esta mulher aqui é sinal da igreja que luta contra o Império Romano. É isso que João quis dizer. Mas, se a gente olha para uma visão mais poética, uma visão mais espiritual, que não literal, é possível dizer que nos dias de hoje, Maria também é personificação da igreja. Na própria teologia, Maria é, de certo modo, personificação da própria igreja, da igreja que acolhe os seus filhos, da igreja fiel que gera Jesus Cristo. Maria, assim como Maria gerou Jesus Cristo, a igreja gera Jesus Cristo através da palavra, através da Eucaristia para o mundo. Então, é possível essa interpretação que é, digamos assim, alegórica, poética, não é errado, mas o que literalmente, de quem literalmente o texto fala, é exatamente a intenção do texto é essa, dizer da briga entre Satanás, entre o Império Romano e a igreja. Mas a gente pode falar do bem contra o mal, de Satanás contra as forças do bem. A gente pode estender todo esse texto também para outras áreas, que falam exatamente do bem e do mal, mas literalmente ele fala da igreja e do Império Romano. Não sei se deu para entender. Tem alguma aí no Facebook, YouTube? Então essa foi a nossa intenção de fazermos esse estudo bíblico no livro do Apocalipse,
disseram assim, alguém me disse, mas o livro que a igreja do Brasil está mandando estudar hoje, esse ano, é a Carta aos Gálatas. Sim, mas a Carta aos Gálatas é curtinha, né? Então ficaria muito cansativo a gente estudá-la em 3 dias. Aí eu preferi estudar o Apocalipse, que é um texto maior, e é um texto que muita gente tem muita dúvida, né? Tem gente que é da igreja, aqui não, mas na outra paróquia que eu era, que dizia, padre, eu não leio o Apocalipse de São João, porque eu tenho medo. Eu falei, medo de quê? Não, é muita imagem feia de bicho feio, com chifre, com olhos, um monte de olho. Eu não gosto daquilo, não. Eu sonho de noite depois. Falei, ai meu Deus do céu. Então tem gente que tinha medo, né? Tem medo de ler o Apocalipse. Eu falei, é bom a gente explicar o que é esse texto, né? E como ele é belo. Ele fala de um período que a gente não viveu e a gente não sabe o que é, da perseguição. Mas não é impossível chegar para nós, não. Não estamos longe, não, hein? Em alguns lugares já acontece. O Papa até esses dias meio que foi duro com o presidente da Nigéria, né? Dizendo, o senhor tem que fazer alguma coisa. Os católicos estão morrendo lá toda semana, do católico assassinado. O senhor tem que fazer alguma coisa. O Papa se irritou um pouco, o presidente da Nigéria. O senhor tem que fazer alguma coisa. Todo dia, toda semana, igreja incendiada, cristão sendo assassinado, invasão de convento. O senhor tem que fazer alguma coisa. E ele ficou lá com aquela cara dele, né? Ninguém esperava o Papa se irritar assim, né? Ninguém espera. Mas realmente, em alguns lugares a igreja sofre muito, hoje ainda, né? Perseguição semelhante à perseguição dos primeiros cristãos. Então valeu a pena, acho que valeu a pena, né, esse momento de pararmos nessa formação do Apocalipse. Ele tirou muita lenda, espero, e tenha ajudado a vocês a também amar esse livro, né, e a também meditar e ler o livro do Apocalipse de São João. Muito bem, vamos rezar então a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, o Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Agora nós vamos todos lá para a casa da Rosário, né, que é aniversário dela. Ela preparou um jantar delicioso para nós, né? Todo mundo esperando ali fora para ir com ela lá para a casa dela, né, Rosário? Todo mundo para sua casa agora, né? Para o seu aniversário, muito bem.